Rádio Esportes Debate. Vamos lá para o Rádio Esportes Debate. E o assunto principal do dia, claro, para o torcedor atleticano, é a renovação contratual do Hulk. Vai permanecer no Atlético, pelo menos é o contrato, né? Pode ser que alguma situação surja no meio do caminho, claro, mas o contrato é agora até o fim de 2026. Como você encara essa notícia, Ale Oliveira, essa possibilidade do Hulk seguir construindo uma história que para muitos é a maior individualmente do Atlético? Há contestações quanto a isso, claro, né, numa história de tantos ídolos, mas como você enxerga essa notícia e a renovação contratual cumprindo aí mais 3 anos do Hulk, Ale? Com felicidade, viu, Cirilo, porque eu acho que é muito bom pro futebol mineiro, evidentemente pro Atlético, e também pro Hulk, né, que já manifestou em várias oportunidades o carinho que ele tem, o amor que ele tem vestindo essa camisa, gosta muito também de Belo Horizonte, família bem adaptada. É claro que num mundo ideal, talvez a renovação por 1 ano, né, com uma possibilidade de extensão por mais um, talvez fosse o mais adequado. Mas aí, naquele jogo de xadrez, né, você tem que levar algumas coisas em consideração. Talvez o Hulk nem tivesse aceitado essa possibilidade só de 1 ano de renovação. Talvez se ele aceitasse, seria por um outro salário maior. Então você perde um pouquinho ali, ganha um pouquinho acolá, mas eu acho que a expectativa é que o Hulk continue produzindo, se não a mesma coisa, mas continue produzindo para ser um dos melhores jogadores do futebol brasileiro, né? Do Atlético ele já é, mas um dos maiores jogadores do futebol brasileiro, porque ele tem muito cuidado com o corpo dele, né? Com o preparo físico dele, com a saúde dele. A gente vê em imagens. Eu já tive a oportunidade de ir lá ver o CT do Hulk, que é maior do que muito clube que tem aqui no Brasil. Então, é um cara absolutamente dedicado, identificado. Então, acho que acabou ficando bom para todo mundo, viu, Cirilo? Ô, Alexandre Simões, como você enxerga essa renovação de contrato do Hulk e essa questão contratual, 3 anos, uma extensão, a possibilidade aí ele seguir construindo a história dele no Atlético? Você enxergou com bons olhos também o tempo contratual? Como você enxerga, Simões? Ô Cirilo, assim, não é normal, comum, um jogador de futebol, um atacante, jogar até os 40 anos. Mas do ponto de vista físico, né? Do ponto de vista se cuidar, ser um atleta na expressão da palavra, o Hulk é um ponto fora da curva, né? A gente não pode esquecer que essa semana, né? O início da semana. O quê? Caiu um dilúvio aqui na região metropolitana, sim. e ele treinando no campo da casa dele, depois de ter treinado na Cidade do Galo. É o cara que tem uma academia em casa, tem aqui na Paraíba, nos Estados Unidos. Toda a estrutura, né? Tudo. Então, quer dizer, o Hulk é um cara fora da curva do ponto de vista atleta, né? E não só do ponto de vista atleta, como do ponto de vista preservação do corpo. Então, eu não acho que seja impossível o Hulk conseguir chegar aos 40 anos ainda jogando em grande nível. Até porque, não sei se o Ale vai concordar comigo, mas o jogo do Hulk é um jogo que depende muito do físico, né? E ele se cuida muito bem. É um jogo, ele tem qualidade, tem habilidade, muito mais do que a gente imaginava, né? A gente tinha a visão do Hulk, que era só aquele cara forte que jogava do lado de campo, puxava pra dentro e batia pro gol, e ele é muito mais do que isso, mas de toda forma é um tipo de jogo que depende muito do físico. Ele se cuida muito bem, até agora no Atlético, né? Ele passou aqui 2021, 22, 23, já tá começando 24, e a gente não viu o Hulk ter uma queda de rendimento significativa. Oscilação é comum, mas queda de rendimento, nem técnico, nem físico, o Hulk nunca teve. Pra mim, desde que o Hulk chegou ao futebol brasileiro, Ale, e aí vou comparar o que aconteceu desde a chegada até o momento atual. Pensando aí, 21 inteiro, 22 e 23. Não há um jogador no futebol brasileiro, e que aqui está no mesmo período, que tenha sido tão decisivo e tão regular quanto o Hulk. Você encontra outro? Não, eu acho que mesmo a gente vai sempre imaginar ali os jogadores de Flamengo e Palmeiras, né? Que são os melhores times do futebol brasileiro. Você vê que o próprio Gabigol, né? Que é um ídolo da torcida, teve uma queda de rendimento bem acentuada já no ano passado, no fim do ano passado, para esse Virou ano, reserva. Por exemplo, né? O Arrascaeta também, que é uma possibilidade, é um jogador que sempre com muitas lesões. O Dudu, que é o grande ídolo do Palmeiras, também foi atrapalhado, ficou quase 1 ano inativo aí, tá completando.
Então, se você pegar esse recorte, é muito complicado. E você vê o número de partidas que o Hulk esteve em campo, né? Impressionante. Ele mesmo com muita idade, pegar 21 foram 68 jogos, 22, 46. O ano passado, 59. E ele vai mantendo essa média de partidas, né? E também de gols e assistências. Então, eu acho que está justificado, né? E tem uma coisa do Hulk que é pública, né? Que é a humildade dele, né? O carinho que ele tem com o torcedor. Aliás, tem carinho com todos os fãs, né? De qualquer torcida. Então, isso aí é uma coisa que a gente tem que ressaltar, porque tem muito moleque da base que nem subiu direito e que já mete uma perna danada. E o Hulk, que tem uma carreira absolutamente vitoriosa, atende todo mundo, faz questão de tirar foto na medida do possível. Então, acho que esse aspecto também tem que ser ressaltado, viu, Cirilo? A idolatria, sem dúvida alguma. Você enxerga, Simões, desde o período que o Hulk está no Brasil, um cara que tenha sido tão regularmente decisivo quanto ele? Não, com tanta frequência, não. Até porque a gente tem nível de gols, né? Por exemplo, o Cano competiu ou até superou o Hulk no número de gols, mas pelo Fluminense, né? O 2021 dele foi pelo Vasco, né? Do Cano. Jogando, inclusive, a Série B, não foi? O Cano jogou a primeira Série B do Vasco. Sim. Né? A primeira das duas, né? Então, quer dizer, mas de toda forma, o que o Hulk entrega para o Atlético é muito mais do que gols, né? O Hulk é o cara que é a locomotiva do time. É o cara que carrega o Atlético em vários momentos, que salva a pátria em vários momentos. A gente não tem esse jogador. Durante esse período do Hulk no Atlético, vários atletas viveram esse papel, né? O Arrascaeta no Flamengo, o Rafael Veiga no Palmeiras ano passado, né? O próprio Scarpa no Palmeiras em 2022 foi muito disso. O Suárez com o Grêmio ano passado. Mas o Hulk consegue exercer esse papel com regularidade. E isso é muito difícil de ser alcançado, principalmente no futebol brasileiro e sul-americano, que é muito complicado e muito equilibrado, Círio. É impressionante, né? O que o Hulk tem feito nas últimas temporadas aqui no futebol brasileiro, e há uma renovação contratual até o fim de 2026. O Hulk permanece no Atlético. Antes do último intervalo, uma notícia relacionada à Recopa Sul-Americana, né? Ontem o Fluminense esteve em campo, perdeu para a LDU por 1-0, o gol único marcado por Alex Arce. O jogo foi em Quito, em altitude em Quito, inclusive, né? O Fluminense visitante nessa primeira partida, jogo de volta da Recopa Sul-Americana. Semana que vem, em território nacional, o Fluminense tenta vencer por 2 gols para ficar com o título dessa Recopa. Muita reclamação quanto à arbitragem, até na chegada ao Brasil, também na entrevista. Mas o fato é que o Fluminense jogou mal, né, Simões? Demais. O Fábio salvou a pátria, a LDU perdeu o gol demais. Claro, assim, eu acho que foi pênalti no Cano. Né? E era o início do jogo e tudo, mas o Diniz... A gente falou do Larcamon, né, Ale? Mais ou menos a mesma coisa, né? Não dá, cara. Não dá pra jogar com o Ganso, com o Marcelo. Marcelo até saiu no início do jogo machucado, mas com o Ganso, Marcelo, Felipe Melo, Thiago Santos, na altitude. Aqui, no nível do mar, já tá complicado. Imagina quase 3 mil metros de altitude. Tá complicado jogar no Rio, né? Quanto mais em Quito.